O que uma professora de funk foi aprender dentro do Museu do Louvre, na França, em Paris. Nesse vídeo, eu vou contar pra você a experiência cultural, de imersão cultural que eu tive, que foi uma experiência devido ao intercâmbio cultural que eu fiz na presença de Marie, que foi nossa primeira intercambista francesa e que abriu as portas da nação dela para que eu pudesse conhecer o país, a cultura e todo o amor e carinho que ela tem por essa nação. Então, nesse vídeo, eu vou contar para vocês como foi esse processo da websérie, capítulo 1, da periferia de Osasco, São Paulo, para o mundo. Bom, muitas pessoas, quando vão visitar o Louvre, se preocupam somente em visitar a Mona Lisa, né? E algumas outras obras que são de grande renome. Eu também queria visitar a Mona Lisa, gente, não vou negar não. É uma obra muito importante para a história da humanidade, é uma obra que traz várias leituras. Eu também queria ver esse lugar da arte, até porque eu sou artista. Mas o meu coração pedia para que eu fosse para outra ala, que era a ala do Egito Antigo. Então, logo quando eu cheguei ao Louvre, já vi aquela pirâmide grandona, inclusive ela tem uma parte virada para a parte de baixo, também é uma pirâmide em cima, e quando você tá no solo abaixo, tem uma parte virada também para baixo, tem uma outra piramidezinha na frente dela, tem várias pessoas, vários turistas de vários lugares do mundo. Primeira coisa que eu percebi foi isso, vários idiomas, muita gente árabe, muita gente da China, Japão, muitas pessoas da Índia, poucos brasileiros, mas muitas pessoas também de Portugal. Tem gente do mundo inteiro, sendo muito sincera. E aí, logo quando eu entrei, eu entrei por uma parte que não é a ala, a parte principal, né? É uma portazinha, fica até a dica pra quem for visitar o Louvre. É uma portazinha que fica na frente de um grande leão. Depois eu vou deixar aqui pra vocês essa entrada, porque ela é muito tranquila, não tem muitas pessoas e foi super tranquilo de entrar. Mas logo quando eu cheguei lá no Louvre, eu já vi, né, o painel da Mona Lisa. Então, eu e a Marie, nós nos locomovemos até a entrada do museu. A gente já tinha pagado o ingresso. E a gente foi andando pelo museu. Depois eu fui descobrir que a gente meio que foi do fundo pro começo, porque o museu tem muitas alas, né? Mas eu queria muito ver o Egito Antigo. Então, a nossa primeira parada foi ali na Mona Lisa. Acredito que pelo lugar onde nós realmente tínhamos entrado, pelo museu, a Mona Lisa estava mais perto do acesso. A primeira coisa que eu observei é a quantidade de pessoas, né, querendo tirar foto, querendo registrar aquele momento, mas pouco querendo observar realmente a obra. O que aquela obra estava trazendo de leitura. Como que aquela obra realmente estava se colocando, né, diante daquela situação. Eu tive poucos minutos para observar. É um quadro lindíssimo, é um quadro que faz você refletir realmente, assim, porque para onde você olha, o olhar da Mona Lisa, ele te acompanha. Então é meio que como se, independente do lugar onde você esteja, ela vai estar te acompanhando. Eu achei essa perspectiva genial, porque independentemente de onde você esteja, o olhar dela sempre te acompanha. Nós ficamos um tempo ali na Mona Lisa, e aí depois eu já pedi pra Marie me conduzir até a ala que eu queria, né, que era o Egito Antigo. E o porquê esse desejo de querer ver o Egito? Eu tô no momento da minha fase de pesquisa, de estudos e tudo mais, muito dedicado a querer compreender as culturas, né? Como vocês sabem, eu sou mestra em antropologia, então entender histórias, códigos, símbolos, entender culturas faz parte da minha zona de afeto, mas também zona de pesquisa, de estudo. E eu tenho muita paixão pela África, né? A África é o berço da humanidade, a África é a minha ancestralidade. Então faz sentido que o meu coração estivesse querendo ver a África mesmo estando na Europa, né? E quando eu cheguei, né, na ala do Egito, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a forma como eles escolheram retratar os corpos, né? Então, a primeira estrutura que me chamou muita atenção foram alguns registros ali de Cleópatra e também um monumento específico que parecia que estava bordado a ouro. Eu vou colocar a imagem para vocês agora aqui. A postura dele me marcou muito, porque eu vi imponência, eu vi presença, eu vi corpo aberto, eu não vi o que geralmente contam pra nós nas histórias, e principalmente o que contam pra nós nas histórias sobre o Egito, né? Quando você vê um filme sobre o Egito, muitos filmes, inclusive sobre até Cleópatra, né? A gente vê vários corpos brancos e cria essa narrativa, essa ideia na nossa cabeça de que isso é o Egito, mas o Egito é negro, né? São produções que foram feitas, né? O Egito é responsável por muito do que nós temos hoje. E quando eu vi aqueles corpos como funkeira, como alguém que veio da periferia, eu percebi que a nossa ancestralidade, os nossos povos, há milênios de anos atrás, escolheram ser retratados de forma imponente, de forma presente, de forma a mostrar que eles tinham conhecimento, sabe? E isso fez toda a diferença pra mim, porque a gente tá falando de povos que viveram há milênios de anos atrás e que não tinha tecnologia, não tinha... Calma, quando eu falo que não tinha tecnologia, eu digo no sentido de internet, de celular, essas coisas. Mas eles tinham tecnologia e eles usaram essa tecnologia para além do seu tempo para registrar
obras de arte para registrar em monumentos, para registrar a cultura deles. E eu acho que isso é muito valioso e o quanto que isso traz para nós do funk também. Então eu falei muito sobre isso, a postura, coluna, peito aberto, o olhar, a presença, o equilíbrio e a representação do poder. Eu acho que quando você vê que a sua ancestralidade se coloca nesse lugar, você passa a perceber que você é capaz de conquistar coisas muito gigantes. E para quem vem da periferia, do mesmo lugar onde eu vim, isso é um conhecimento muito valioso. Então, o que essas esculturas ensinaram para uma professora de dança, né? Que é a pergunta que me fizeram aqui também. Eu acho que antes mesmo de qualquer palavra, pensar que aqueles corpos eles já comunicavam autoridade, identidade e presença. Presença de ser e existir no mundo. E a relação maior que eu vejo disso no funk é que existem códigos corporais, existe identidade, existe pertencimento, existe uma estética própria que dialoga muito com a forma dos corpos que eu vi também no Egito antigo, lá no museu, que é esse lugar de como o corpo vai ser representado, como o corpo vai ser lembrado na história, como o corpo vai ser escrito na história. Então, foi notável como eles se preocuparam em como guardar as memórias. E eu acho que o funk, ele tá muito nesse lugar. Como guardar as memórias dos corpos, como a gente vai registrar essas memórias para que daqui 300 anos, como que as pessoas vão lembrar do funk. Eu acho que essas são reflexões muito importantes da gente fazer e que a gente não pode deixar à mercê. Então, fechando, né, a pergunta, depois dessa experiência, né, o que mudou a forma como eu observo o funk como pesquisadora? Eu percebo que o funk, ele não é só dança, né? O funk, ele comunica uma identidade, identidades de forma plural, ele comunica história, ele comunica presença, ele comunica o que os corpos negros tiveram dificuldade de falar por conta do racismo, por conta do preconceito, por estarem à margem da civilização. Nessa experiência, eu pude perceber que o funk, para além de dança, ele é uma linguagem, sabe? Ele é uma linguagem completa. E ele é uma linguagem que envolve corpo, envolve memória, envolve construção de identidades. Negras, especificamente, também. E a ginga funk nasceu muito nesse lugar de registrar as coisas, as memórias, as histórias, né? Não só entender o ensino da dança como técnica, mas estar dentro do Museu do Louvre me fez perceber ainda mais que esse lugar de registrar as histórias, as memórias, de forma coerente, de forma sensata, de forma ética, de forma respeitosa, faz parte da nossa missão, e o quanto que é importante que nós registremos as inovações e as coisas que o Brasil produz como cultura. Muito obrigada! Te vejo no próximo capítulo. Até lá! E lá eu vou contar um pouco sobre as minhas percepções sobre o Palácio de Versalhes, sobre o Arco do Triunfo e sobre a Torre Eiffel. Te vejo no próximo capítulo. Tchau!